Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui dando início a mais um Café com Arquitetura, promovido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Norte, o qual atualmente estou como conselheira suplente. Tive a honra de ser convidada para fazer essa palestra para vocês hoje e o tema vai ser acessibilidade. Um tema muito gostoso de ser trabalhado e muito importante para a sociedade inteira, né? Para todo mundo se beneficia com acessibilidade. Antes, vou me apresentar, porque tem muita gente que não me conhece. Eu me chamo Alessandra Marinho, sou arquiteta e urbanista, também formada em Direito. Atualmente, eu estou como secretária adjunta de Fiscalização e Licenciamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo. Sou certificada em acessibilidade pela BNT e recentemente participei de todas as reuniões que ocorreram para a revisão da norma NBR 9050 de 2015, que sofreu algumas mudanças e foi publicado recentemente. Bom, eu vou trazer apenas alguns pontos que são mais importantes para que vocês tenham conhecimento quais foram os principais impactos que essa mudança na norma trouxe para os projetos que a gente vem desenvolvendo e para as obras realmente que estão em execução também. O primeiro ponto que eu acho importante falar com vocês é sobre proteção em circulações, proteções laterais em circulações. A norma 9050 de 2015, no item 4.3.7, ela trazia a obrigatoriedade de, a partir de qualquer desnível, você ter que colocar uma guia de balizamento de 15 centímetros de altura. Não especificava um mínimo de desnível onde obrigatoriamente teríamos que colocar essa guia. Então, isso tornava-se um pouco contraditório, porque muitas vezes você tinha um desnível de 3, 4 centímetros que não causaria tantos riscos às pessoas que estariam circulando naquela área, mas a partir do momento que você coloca uma guia de balizamento de 15 centímetros, você gera um desnível muito maior, um local onde poderia não existir. Então, o que é que foi ajustado na 9050 de 2020 em relação a esse item? Hoje, apenas a partir de 18 centímetros de altura, você tem a obrigatoriedade de colocar essa guia de balizamento. Mas não só ela, ou coloca a guia de balizamento, ou coloca na mesma altura do piso uma faixa de 60 centímetros com cor contrastante em relação a esse piso da circulação e textura contrastante também, certo? Isso é um ponto que vale a pena vocês darem uma lida, porque ele traz detalhes importantes que podem ser colocados nos nossos projetos e podem ajudar também na nossa criatividade, para a gente não ficar amarrado a detalhes de norma, certo? Um outro ponto que eu acho importante chamar a atenção para vocês é a guia rebaixada para pedestres em vias públicas, e via pública considera também a área de condomínio, né, calçada de condomínio. Então, essa guia rebaixada para pedestre, ela veio mais flexível, digamos assim. Ela veio trazendo mais possibilidades de projeto, considerando que nossas cidades aqui no Brasil, na verdade, todas as cidades brasileiras, elas têm uma estrutura de calçadas que não facilitam tanto a execução do que a norma traz, exatamente como a norma traz. Então, um ponto que eu acho importante falar aqui para vocês, e que foi muito discutido lá nas reuniões da norma, da 9050, foi que as figuras elas estão sendo trazidas como exemplos. Os parâmetros são dados, as obrigações têm que ser atendidas em termos de inclinação, de largura de calçada, mas as figuras trazidas elas são exemplos para ajudar a gente no desempenho de um projeto que fique confortável e que seja possível, porque não adianta a gente fazer um projeto que seja inviável diante da realidade daquela calçada, por exemplo. Então, vale a pena vocês verem as novas figuras e algumas alterações que o texto da 9050 sofreu nesse ponto também de guia rebaixada, de travessia de pedestre, certo? Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é a parte de sinalização de portas e passagens. Muita gente me perguntava, Alessandra, eu preciso sinalizar todas as portas e passagens com relevo e braille?
A resposta sempre foi onde houver sinalização. Então, quando houver sinalização, essa sinalização ela tem que ser passada através de 2 sentidos. Seja visual com relevo, o relevo sempre associado ao braille, ou visual com sonora, certo? Então, tem sempre que atender esse princípio dos 2 sentidos, quando houver sinalização. Então, o que a a 9050 de 2020 trouxe de diferente nisso? Ela trouxe a ratificação dessa informação, de que apenas quando houver sinalização é que a gente vai colocar o relevo braille ou a sinalização sonora, certo? Outro ponto que eu acho importante falar aqui com vocês é o desenho do corrimão do degrau isolado. Muita gente tinha dúvida de como fazer esse corrimão do degrau isolado. Degrau isolado também agora pela 9050 de 2020, ele é considerado apenas quando é um degrau, certo? E ele tem que ser sinalizado e precisa ter uma barrinha, um corrimão. E esse corrimão agora ele veio desenhado na norma para exemplificar para todos nós, para ficar mais claro na hora que a gente for fazer nosso projeto. Um outro ponto que eu acho importantíssimo também é a questão das piscinas. Piscina mudou, digamos, consideravelmente, porque os acessos das piscinas estão sendo determinados através da dimensão do perímetro daquela piscina. Piscinas de até 90 metros de perímetro, ela vai ter que ter uma opção de acesso, que pode ser rampa ou pode ser a cadeirinha mecânica, certo? Piscinas maiores, que têm perímetro superior a 90 metros, elas terão que ter 2 tipos de acesso. E quais são esses tipos, Alessandra? A norma ela traz 5 opções de casadinhas, certo? Então, vocês dão uma olhada na 9050 de 2020, que ela traz uma tabela com 5 opções de acesso, tá bom? Sempre 2 para cada piscina com um perímetro superior a 90 metros. E um outro ponto que eu acho importante falar aqui para vocês sobre piscina é que piscinas com tanque de até 50 centímetros, elas não precisam desse acesso através de rampa, cadeirinha, escada ou banco de transposição, ok? Essa altura está dispensada. Pronto, na verdade, a norma ela sofreu diversas alterações, mas a maioria delas foram em questão de ajuste de texto, compatibilidade de desenho com texto ou mesmo até correção de desenhos de figuras. Mas 2 detalhes que eu acho importante aqui, antes de concluir nosso café de arquitetura, eu acho importante aqui falar para vocês, é sobre a flexibilidade que a norma trouxe em relação a vãos de portas e em relação à altura de corrimão. A possibilidade de erro durante a execução não é em projeto, é durante a execução, se por algum motivo houve uma falha de dimensionamento e essa altura do corrimão ela pecou em 2 centímetros, em até 2 centímetros, ou esse vão da porta pecou em até 2 centímetros, isso pode ser admissível, certo? Isso é admissível hoje pela 9050 de 2020. Realmente é uma situação que, economicamente falando, causava muito prejuízo para as construtoras, para todo mundo que trabalha nessa área, e veio para flexibilizar. Mas isso não quer dizer que vamos fazer portas com vãos inferiores a 80 centímetros, né, gente? Isso aí são para casos que realmente ocorreu uma falha na obra, uma falha durante a execução, e que gerou essa diferença de vão ou de altura, de vão de porta ou de altura de corrimão, certo? Mas é um ponto muito importante que eu trago para vocês, porque isso ajuda, inclusive, numa defesa de projeto durante um processo de legalização, por exemplo, de uma obra. É isso, pessoal. Eu acredito que os principais pontos aqui eu consegui pincelar para vocês. Até para não ficar muito cansativo. Espero que vocês tenham gostado e
Estamos finalizando aqui mais um Café com Arquitetura. Obrigada pelo convite, obrigada ao Cal pelo convite, obrigada a vocês pela paciência e um grande abraço a todos.